Isso, irmãos, depois de tanto tempo, agora existe um sumo sacerdote legítimo em Israel. O escolhido foi o rabino Baruch Kahan, um descendente direto da família de Arão, como manda a tradição da Bíblia. E não foi uma escolha aleatória. Primeiro, eles confirmaram a linhagem dele por meio dos registros rabínicos que guardam essas informações há séculos. Depois, a ciência confirmou o que a tradição já dizia. O DNA dele carrega a marca genética dos descendentes de Arão. Mas ele não foi escolhido só por isso, não. Kahane passou anos estudando as leis do templo e treinando os rituais antigos, como os sacrifícios diários e o serviço do dia da expiação. E o mais impressionante é que as vestes sacerdotais já estão prontas. O peitoral com as 12 pedras preciosas, o éfode, a tiara com as palavras santidade ao Senhor, tudo foi confeccionado especialmente para ele. E hoje, quando ele veste essas roupas e realiza os treinamentos, quem presencia diz que é como se a história de Israel estivesse se movendo de novo. Mas por que isso é tão importante profeticamente? E a resposta está em Daniel capítulo 9, versículo 27, que traz uma das profecias mais fortes sobre o final dos tempos. A Bíblia diz que o anticristo vai firmar uma aliança com muitos por uma semana, mas no meio dessa semana ele vai cessar os sacrifícios e as ofertas. Agora pense comigo numa coisa, para ele conseguir interromper os sacrifícios, eles precisam estar acontecendo, não é verdade? A própria profecia já revela que antes do fim, o sistema de sacrifícios judaicos vai voltar a funcionar. E é exatamente isso que já está começando a acontecer em Jerusalém. E tem mais. Em 2 Tessalonicenses 2, o versículo 4, Paulo disse que o anticristo vai se sentar no templo de Deus, se fazendo passar por Deus. E isso não pode ser num templo simbólico ou espiritual. Tem que ser em um templo físico construído em Jerusalém. E pode até parecer estranho para a gente pensar que Deus permitiria a volta dos sacrifícios, já que Jesus já cumpriu tudo que era necessário na cruz. Mas irmãos, esses sacrifícios vão voltar porque os judeus não reconhecem Jesus como Messias, e tudo isso vai acontecer não porque Deus precise deles novamente, mas porque a Bíblia diz que vão acontecer antes do fim. Então, esses sacrifícios não são para trazer salvação, porque Jesus ele traz a salvação, mas é para cumprir a profecia, entendeu? E agora, com tudo isso já pronto, só está faltando o acesso ao monte do templo. Hoje, esse lugar é controlado de uma forma bem complicada. Israel cuida da segurança, mas quem administra o monte é um grupo islâmico da Jordânia. Os judeus podem até visitar, mas em horários bem restritos, e eles são proibidos de orar ou fazer qualquer tipo de ritual ali. Só que nos últimos anos, as coisas começaram a mudar. Cada vez mais judeus estão subindo até o monte e o número de visitas tem crescido bastante. E para resolver esse impasse, existem 3 caminhos possíveis. Primeiro, um acordo político teria que ser feito, permitindo o compartilhamento daquele lugar. Segundo, mudanças lentas nas leis, dando liberdade para que os judeus possam orar ali sem restrições. Ou então, uma solução mais rápida, que é construir o altar próximo ao monte e começar ali mesmo os sacrifícios, sem precisar mexer ainda na estrutura principal. Eu sei que pode parecer difícil, mas você se lembra do Muro de Berlim? Lá em 1989, ninguém imaginava que ele cairia. E de repente, em poucos dias, aquilo que parecia impossível simplesmente aconteceu diante dos olhos do mundo. E com o monte do templo pode acontecer a mesma coisa. Esse último obstáculo pode desaparecer de uma hora para outra. Irmãos, à medida que a gente observa tudo isso acontecendo em Jerusalém, existe algo muito maior por trás, algo espiritual. A Bíblia diz no livro de Hebreus que enquanto um templo terreno está sendo preparado aqui na terra, o verdadeiro templo já existe no céu. Jesus Cristo é o nosso verdadeiro sumo sacerdote e Ele está sentado à direita do trono de Deus e intercedendo por nós no santuário verdadeiro. E diante de tudo isso, eu te faço uma pergunta muito sincera. A gente vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Cristo nos deixou um alerta muito claro em Mateus capítulo 24, versículo 33. Quando nós virmos essas coisas acontecendo, podemos ter a certeza de que o fim está mais perto do que nunca. E agora, mais do que nunca, é hora de vigiar. Não adianta só ficar olhando para o que está acontecendo lá fora, se por dentro a nossa vida espiritual está adormecida. É tempo de aprendermos mais da Bíblia, de fortalecermos a nossa vida de oração e de colocar o reino de Deus em primeiro lugar, acima de tudo. Amém? Por isso eu te convido a estar comigo aqui todos os dias, aprendendo mais da palavra de Deus. Eu sou o pastor Antônio Júnior.